Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos então agora corrigir as duas últimas semanas do volume 6, semana 3 e 4. A gente vai falar sobre dilatação térmica. Então, a gente sabe que quando aumenta a temperatura, a agitação das moléculas aumenta e o corpo passa a ocupar um espaço maior. Diminui a temperatura, diminui a agitação das moléculas, o corpo passa a ocupar um espaço menor. Então, o primeiro exercício aí, ele fala uma bobina contendo 2.000 metros. Então, aqui, 2.000 metros é o comprimento inicial dessa bobina de fio de cobre medido num dia em que a temperatura é de 35 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, aqui, esses 35 graus Celsius, vai ser a temperatura inicial. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, então agora 10 graus Celsius vai ser a temperatura final, o θ, não o θ, né? Esta nova medida indicará, então ele quer a nova medida, ele quer o comprimento final do fio dessa bobina. E fala aí, dado o coeficiente de dilatação linear, alfa, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o coeficiente linear. A bobina é linear, o fio, né, é linear. A fórmula para a gente mexer é sempre a mesma. E a gente vai ver aí, né? Então, a gente pode calcular aí, ó, a variação de temperatura. E a gente vai ter uma variação de temperatura, 10 menos 35, a gente vai ter menos 25 graus Celsius. A gente vê que a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, esse valor negativo, ele representa para a gente que ele vai sofrer uma contração. A medida nesse fio vai diminuir, eu vou ter menos fio. É comum você olhar, por exemplo, vocês podem reparar os fios de energia elétrica na rua, no calor eles estão mais abaloados, no frio eles estão mais esticados, justamente por causa disso, por causa da dilatação térmica desses fios. E como são muito grandes, então dá para a gente visualizar bem essa dilatação no inverno e no verão. Comparando. Então, a fórmula, tanto da dilatação linear como da dilatação superficial, volumétrica, é sempre isso aí. A dilatação, que é o delta é sempre final menos inicial, então vai ser comprimento final menos comprimento inicial, né? Vai ser igual, no caso do comprimento, o comprimento inicial, no caso, se fosse área, seria a área inicial, se fosse volume, seria o volume inicial. E multiplicado pelo coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação, ele geralmente é dado esse linear, mas se a gente estiver mexendo superficial, é só a gente multiplicar o linear por 2, e se estiver mexendo com o volume, é só multiplicar por 3, né? Porque depende de quantas dimensões tem o objeto. E vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação vai depender de tudo isso, do comprimento inicial, do coeficiente, que é a característica do material, e de quanto variou a temperatura. E eu tenho tudo isso, eu posso calcular essa dilatação. Então, o comprimento inicial, em vez de colocar 2.000, eu coloquei 2 vezes 10 ao cubo, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação, vezes 25, que é a variação de temperatura. Fazendo as continhas aí, 2 vezes 1,6 vezes 25, 2 vezes 25, 50, 50 vezes 1,6 vai ter 660 dividido por 2, 80. Então, 10 ao cubo vezes 10 a menos 5, eu fico com 10 a menos 2. Então, isso aqui, 80 vezes 10 a menos 2, isso não é resposta, não está em notação científica, nem em algarismo puro. Mas como ali não tem nada em notação científica nas alternativas, eu passo esse 80, ando duas casas, eu obtenho 0,8.
Então, ele vai ter 0,8 a mais ou a menos? A menos, porque a temperatura diminuiu. Então, alternativa A. Então, aqui na atividade 2, é uma atividade de vestibular de Santa Catarina, ele fala: em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, esperando-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será, bom, o comprimento do lápis continua o mesmo, mas a régua vai dar um certo tanto, só que essa régua vai contrair. No ela contrair, ela vai dar a impressão para a gente que o lápis é maior. Por quê? Porque as medidas dela, um centímetro nela tá menos, tá tipo assim, 0,8 centímetros, ela tá menor. Apesar que isso daí é muito pouquinho essa variação, mas assim, se fosse um lápis muito grande, né? A gente e uma variação de temperatura muito significativa, a gente ia verificar o quê? Que o lápis ia aparecer maior, porque a régua sofreu uma contração. Na 3, ele fala que uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento. Então, aqui, ó, vamos tirar esse coeficiente de lado aqui, para a gente não precisar ficar voltando no texto. Ele tem um comprimento de 15 metros. Esse 15 metros é o comprimento inicial dessa barra de ferro, a 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius é a temperatura inicial dessa barra de ferro. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, então 150 graus Celsius é a temperatura final dessa barra de ferro. Aí ele pede, determine a dilatação sofrida pela barra. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a variação de temperatura. Quanto que vai variar a temperatura? Variação de temperatura, delta θ. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, 150 menos 120, 130. Dilatação, delta L. L0 eu tenho alfa, coeficiente de dilatação, e delta θ. Eu tenho tudo isso. Então, é só substituir aí. Vai ficar 15 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 130. Multiplicando aí, 15 vezes 12 vezes 130, eu acho 23.400. Multiplicar por 10 a menos 6, ou eu vou colocar que é 2,34 vezes 10 a menos 2, ou 0,0234, 234 décimos de milésimos. Mas aí, por que eu coloquei esse 0,0 aí? Porque o comprimento, na letra B, ele pede o comprimento final da barra. E o comprimento final da barra, então, se o ΔL é 0,0234, ΔL é o quê? Comprimento final menos comprimento inicial. Então, o comprimento final vai ser a soma. Vai ser a soma do 15 com o 0,0234. E esse, então, é o resultado, é o comprimento final dessa barra. Então, por enquanto é só. Até semana que vem, quando iniciaremos com o PET de número 7. Será o último PET, né? Antes, o último mesmo é o avaliativo, mas é o último praticamente dito, porque o avaliativo é só para complementar. Deve valer umas 4 aulas só. Então, até lá.